professora Ada, e agora o nosso professor Rodrigo Guinigueli para as considerações finais. Bem, eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer mais uma vez a honra de poder estar aqui e ser ouvido, né, pelos deputados aqui presentes, que representam os milhões de eleitores brasileiros preocupados com o tema da violência e do processo penal. Agradecer todas as questões que foram colocadas, me parece da maior pertinência, e eu queria responder algumas delas, né? Primeiro, eu queria me dirigir ao deputado Silas Freire, né, que só me ouviu, infelizmente não ouviu os demais, e eu acabei, né, nesse nosso diálogo, eu gostaria de deixar duas coisas demarcadas, né? Primeiro, eu estou aqui como um pesquisador que está há 20 anos trabalhando com pesquisa nessa área, não no direito penal ou no processo, mas na sociologia jurídica. Na sociologia, é muito difícil entender essa contraposição entre teoria e prática, porque não existe teoria sem prática e não existe prática sem teoria, né? Então, quando se faz uma pesquisa, não se faz teoria, se faz prática. Se pratica uma pesquisa, e a pesquisa sociológica, a característica dela é justamente ir a campo e investigar, ou seja, deixar de lado a teoria para fazer a investigação prática. Então, essa é uma primeira contraposição que eu acho não é adequada para pensar o processo penal, que deve incorporar a teoria, e a teoria não é pequena em matéria de processo penal, e a doutora Ada representa um pouco isso aqui no Brasil, mas não se deve deixar de lado a prática. Mas a prática não é a opinião do leigo. A prática é aquilo que de fato acontece. Precisamos nos preocupar com isso, né? Segunda questão, deputado, eu não consigo pensar processo penal contrapondo cidadão de bem e bandido. Porque o processo penal não é entre o cidadão de bem e o bandido. É entre o Estado e o investigado, o Estado e o acusado, o Estado e o condenado, com, modernamente, a participação da vítima, não para impor a sua vontade, mas para ser ressarcida, indenizada, de alguma forma, tratada no âmbito do processo. Como disse a professora Ada, qualquer um de nós pode estar no banco dos réus, e qualquer um de nós vai querer garantias. E o que caracteriza o Estado democrático de direito é que ele exerce o seu poder de punir, garantindo os direitos fundamentais de qualquer um, seja ele quem for. Qualquer coisa fora disso significa rasgar a Constituição e rasgar todos os tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário. Então, eu não entendo essa dicotomia. E me parece pensar processo penal é pensar garantias. E também, evidentemente, pensar efetividade que nós não temos. Mas aí, deputado João Campos, eu diria, nós não temos efetividade no processo penal no Brasil não por excesso de garantias. Basta visitar um presídio e nós vamos ver que ali não há excesso de garantias. Basta acompanhar audiências e nós vamos ver que ali não há excesso de garantias. É um equívoco essa tese de que o Brasil foi muito fundo nas garantias por causa da nossa experiência autoritária. Errado. Nós ainda não superamos a nossa experiência autoritária em matéria de processo penal. Como já foi dito aqui por vários que foram aqui convidados, o nosso processo penal ainda tem a marca da inquisitorialidade. E isso é uma herança autoritária, ou seja, a democracia ainda não chegou ao processo penal. Esse é o problema. Não é excesso de garantias. A inefetividade do processo penal brasileiro é uma realidade. E por isso eu trouxe aqui o tema da polícia. Eu não sou o dono da verdade. Como eu disse, eu sou um pesquisador, não represento a ninguém. O que eu trago aqui é uma experiência de alguém que trabalha com o tema há 20 anos. Mas nessa experiência como pesquisador, esse tema tem
aparecido reiteradamente. Talvez onde eu consegui ir mais fundo nisso foi quando foi realizada uma pesquisa coordenada pelo professor Michel Missi, da UFRJ, sobre o inquérito policial no Brasil, investigando o inquérito em 5 capitais. Está publicado em livro, em artigos, né, é um trabalho, o Tenente Gonzaga conhece, vários de vocês devem conhecer, né, porque nós tentamos ali ir a fundo nisso. E, nesse sentido, deputado João Campos, nós não estamos, de maneira nenhuma, estabelecendo algum tipo de preconceito com o delegado de polícia. Não, né? Me parece que há toda uma história institucional, e acho importante registrar isso, né? Para que nós possamos avançar no Brasil, nós precisamos sim olhar para a experiência internacional, mas precisamos pensar a nossa história institucional. A figura do delegado de polícia é uma figura antiga. A sua história é uma história antiga e respeitável. O papel que os delegados cumprem é um papel absolutamente respeitável. No entanto, a minha hipótese, que não é só minha, que é de vários que trabalham com esse tema, é de que a figura do delegado de polícia, pelo lugar que ela ocupa, pela sua natureza, ela hoje acaba produzindo o que o deputado Ronaldo Benedetti chamou de alguma coisa que nos torna presos ao passado, ou seja, a uma estrutura que nós não conseguimos alterar porque precisamos manter prerrogativas, privilégios e, de alguma forma, não mexemos com essa estrutura. Só que isso tem produzido no Brasil aquilo que o doutor Aury Lopes Júnior, aqui na semana passada, chamou de um Frankenstein jurídico. Ou seja, nós estamos presos ao passado e tentando incorporar o presente e apontar o futuro. E aí a coisa realmente ela fica muito complicada. Então, o que eu procurei fazer é um exercício para olhar o todo. E olhando para o todo, essa figura se destaca como um problema que precisaria, de alguma forma, ser enfrentado com todos os melindres e questões corporativas que, evidentemente, isso implica, né? Porque aí, e enfrentando a questão do subtenente Gonzaga, afinal de contas, então, que inquérito é esse ou o que se coloca no lugar do inquérito? Precisamos, deputado Silas, pensar na prática. O que está acontecendo no Brasil no campo da segurança pública? As guardas municipais, graças a essa casa que criou o Estatuto das Guardas, aumentam as suas atribuições. Ou seja, nós estamos hoje no Brasil diante de uma nova polícia, a Polícia Municipal. Essa Polícia Municipal, ela não terá atribuições de investigação e encaminhamento de provas à Justiça? Em Portugal isso existe. Em Portugal eles chamam esses delitos de delitos de mera ordenação, que é tudo aquilo que envolve a vida urbana. As guardas servem para isso. Por que não as guardas municipais encaminharem conflitos de vizinhança, pequenos delitos que envolvem o trânsito na cidade, o lixo, a perturbação da ordem e da tranquilidade? Por que não as guardas lavrarem termos, coletarem provas irrepetíveis e encaminharem tudo isso ao Poder Judiciário? Por que não, subtenente Gonzaga? As polícias militares, lá no meu estado, a Brigada Militar, já está trabalhando na investigação criminal a serviço do Ministério Público, legitimado agora pelo Supremo Tribunal Federal. Vamos fechar os olhos para isso? Não vamos aceitar que essa é uma nova realidade e que é possível que ela seja positiva do ponto de vista da eficiência, mas também das garantias? Por que não? Na prática já acontece, na prática as polícias militares estão demandando essa nova atribuição, que já acontece em outros lugares. Quanto à Polícia Civil, não há notícia no mundo de uma polícia investigativa que funcione como a nossa, com dupla entrada.
ou seja, um delegado recém-formado em direito que passa no concurso e assume a direção da investigação criminal frente a agentes de polícia que estão há 20 ou 30 anos na carreira. Isso não existe no mundo, só existe aqui. Será que essa estrutura não poderia ser alterada? Será que o policial não é aquele que entra por uma entrada única, se aperfeiçoa na carreira e com isso mostra competência para assumir a direção da investigação criminal? E isso não significa grandes conhecimentos jurídicos, mas grandes conhecimentos de investigação criminal. Essa é a ideia, né? Me parece que todas essas ideias, de alguma forma, já estão concretizadas na forma de PEC, né? Eu conheço algumas delas, sei que esse debate já acontece, e apenas achei que não era possível debater a reforma do processo penal sem trazer esse tema à baila, na medida em que o próprio Ministério Público, evidentemente, vai assumir atribuições, ou já vem assumindo, e aí, claro, a figura do super-homem, né? Eu também me preocupo com ela, também acho delicado. Agora, temos que também considerar que no Brasil, nesse momento, não há controle sobre a atividade policial. Isso não funciona. O Ministério Público é quem tem atribuição constitucional de exercer esse controle. Na prática, isso não acontece. As nossas polícias ainda têm sérios problemas que precisam ser enfrentados e talvez, se o Ministério Público assumir as suas atribuições no âmbito da investigação criminal, ele possa, aí sim, efetivar essa competência que a Constituição lhe deu de ter o controle sobre a atividade policial na prática. Por fim, a questão do júri dos homicídios, né? A Secretaria Nacional de Reforma do Poder Judiciário, do Ministério da Justiça, que inclusive não existe mais, mas há 2 anos atrás ela contratou e realizou uma pesquisa sobre o fluxo do processo de homicídios no Brasil em 5 capitais. O que essa pesquisa, que está disponível na internet, mostra é que o tempo médio de tramitação desses processos, desde a ocorrência do fato até o trânsito em julgado, é de 6 anos. Eu considero um tempo excessivo, 6 anos para julgar um homicídio. Só que Belo Horizonte leva 8 anos e Porto Alegre leva 4 anos. Ou seja, há uma diferença muito grande e a lei é a mesma. Ou seja, talvez boa parte dos nossos problemas seja justamente a falta de estudos de administração da justiça para saber aonde há entraves, aonde há demora, quais são os problemas de administração judiciária que levam a essa diferença de tratamento e de andamento em 2 estados, assim como nos demais estados. Isso me parece fundamental. Estudos de impacto legislativo me parecem essenciais para que nós possamos avançar em matéria penal no Brasil, na medida em que, e eu concluo com isso, de boas intenções o inferno está cheio. Nós todos queremos agilizar, efetivar, garantir, mas palavras não bastam. É preciso que se analise qual é o impacto concreto desses eventos, dessas leis, dessas normas, e já existe no Brasil uma base de dados bastante consistente sobre isso. Me parece fundamental que isso seja incorporado ao trabalho legislativo. Me parece que justamente esse é um dos objetivos dessa comissão. Eu me coloco à disposição, evidentemente, para esclarecimentos, para o debate, para o diálogo, e mais uma vez agradeço a oportunidade de poder estar aqui com todos vocês. Muito obrigado. Eu que agradeço a sua participação muito importante, deputado, o doutor Rodrigo Ginninger, né? Ginninger. Podia ser Silva, que era mais fácil, né? De Azevedo, pode.